Imagina você colocar as mãos no framework do webinar perfeito, do framework que já gerou mais de 3 milhões de dólares em vendas em uma apresentação ao vivo de 90 minutos e é o mesmo framework que todos os alunos dele utilizam para fazer mais de 1 milhão de dólares por ano. Estamos falando do framework do Russell Brunson, que definitivamente conseguiu chegar no modelo perfeito de se fazer um webinar. Se você já faz lançamentos ou tem uma operação no perpétuo, esse é o framework que pode mudar o seu jogo. Opa, aqui é o Matheus Jarel e eu falo sobre copywriting, funis de vendas e estratégias de marketing digital. Se isso é interessante para você, considere se inscrever aqui no canal porque o conteúdo é de graça, mas pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Russell Brunson hoje é um dos maiores nomes do marketing digital norte-americano e se lá nos Estados Unidos, que é o mercado mais concorrido, com o maior nível de consciência do mundo, eles estão utilizando webinars, por que você não deveria utilizar? E nesse vídeo a gente vai falar sobre o template, o framework perfeito, que ele já fez, ele já testou com milhares de clientes, com milhares de alunos e ele chegou na fórmula perfeita. E esse é o mesmo jeito que ele usa para ensinar os alunos dele e eu trouxe aqui com liberdade poética para te ajudar, para ensinar para você também. Primeiro passo de tudo, ele chama de Big Domino, que é basicamente o seguinte, você precisa entender uma coisa. Todos os alunos, todos os leads que estão lá para assistir o seu webinar, eles precisam acreditar em uma única coisa, que se a partir do momento que eles acreditarem nessa única coisa, tudo vai ficar mais fácil. Então, no caso do Russell, todos os alunos, todo mundo que assiste o webinar dele, precisa entender que fazer um funil de venda ou fazer um webinar é a melhor coisa que eles podem fazer caso eles queiram viver de internet e ganhar mais de 1 milhão de dólares por ano. Então toda a narrativa, todo o contexto da primeira história, da primeira parte, é passar essa informação. É isso que você precisa mostrar no início do seu webinar. E o conceito de Big Domino basicamente é a primeira pecinha de dominó que vai derrubando a outra, que vai derrubando a outra, que vai derrubando a outra, que vai derrubando a outra e, consequentemente, tudo vai ficando mais fácil porque já tem uma energia que vem acompanhando. Então, faz um exercício criativo aí de qual que é esse Big Domino do seu negócio. Qual é a coisa que se o seu cliente acreditar e entender, todas as outras argumentos, todas as outras ações que você fizer ficarão mais fáceis. E o Russell tem uma estrutura de 3 segredos. Então, a maioria das apresentações dele, na headline, inclusive, já tem os 3 segredos para a sua promessa. E o segredo número 1 é basicamente sobre o veículo, é sobre a metodologia, é sobre a nova descoberta que você fez que agora vai permitir que o seu aluno consiga fazer e alcançar aquele resultado. Aqui é muito importante que você mostre para o seu aluno o porquê que até agora ele não teve resultado e o porquê que essa sua descoberta agora vai levar ele para ter resultado. Na cópia é o que a gente chama de mecanismo único do problema, que é você tentou e até hoje não conseguiu por causa disso, e o mecanismo único da solução. Só que agora eu desenvolvi, eu inventei, eu descobri, eu cheguei à conclusão que você traz uma novidade, e isso tem que soar como novidade, para mostrar que, cara, esse é o melhor jeito, esse é o melhor veículo para ir até o lugar. Imagina justamente isso. Você quer ir para a praia. Qual que é o melhor carro para te levar para a praia? Você quer fazer um rally. Qual que é o melhor carro para fazer um rally? Então, dependendo do seu objetivo ou do objetivo do seu aluno, o veículo é diferente. E aqui nessa etapa é importante você defender o seu veículo, a sua descoberta, o seu método. O segundo segredo é crença interna. Aqui você precisa reprogramar a visão do seu cliente com a maior objeção interna que ele tem. Geralmente essa objeção tem a ver com capacidade, tem a ver com eu não consigo, tem a ver com isso é muito legal para você, mas para mim não funciona. Isso é muito legal para o seu negócio, mas no meu caso, você não entende o meu caso. No meu caso não funciona. Então, o segundo segredo serve para você quebrar a objeção de crença interna. Qual que é a maior crença interna do seu mercado sobre o que você está falando? E, logicamente, você só vai saber depois que você rodar uma pesquisa com a sua audiência. E essa pesquisa pode ser com lista de quem já comprou seu produto, com os seus leads, ou mesmo de pesquisa do mercado geral, que você olha os comentários no YouTube, comentários no Instagram, resenha de livro. E uma vez que você resolveu essa objeção interna, o terceiro segredo é
a objeção externa. É uma objeção que geralmente tem a ver com o mercado. Geralmente tem a ver com as pessoas fazem isso, ou tem a ver com coisas que não estão sob o controle do seu aluno. Eu vou te mostrar na prática exatamente uma delas agora. Trazendo para a prática aqui agora, imagine que você fala sobre emagrecimento, ou se você escreve para alguém que fala sobre emagrecimento, que surgiram alguns estudos sobre um método lá da Ásia, lá do Japão, de Taiwan, sei lá, e que tem a ver com as senhoras japonesas. Então, é um baita assunto para a gente criar um webinar. E o título central aqui é o quê? Como eu consegui emagrecer 9 quilos em 3 semanas depois de descobrir o método ancião das japonesas. Ou seja, essa aqui é a headline do meu webinar. E qual é o grande dominó aqui? Qual que é o big domino? Uma vez que eu conseguir provar, uma vez que eu conseguir mostrar que a minha cliente, a minha aluna, vai conseguir emagrecer por causa do método ancião das japonesas, cara, tudo vai ficar mais fácil. Então, qual que é meu trabalho nessa primeira etapa? É justamente mostrar como é que eram meus estudos, como é que eu cheguei a esse método e por que ele funciona. Fazendo exercício aqui na prática, imagina o seguinte, que eu sou um preparador físico e eu descobri, saiu um estudo de algumas senhoras japonesas que elas mantêm a longevidade, que elas inclusive emagrecem a partir de exercícios simples que elas fazem em casa, que eu chamei de método ancião das japonesas. Então, qual que é o grande dominó aqui? O grande dominó aqui se todas as minhas alunas, todos os meus leads entenderem que o método ancião das japonesas vai ser o caminho para elas emagrecerem, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais leve daqui para frente, todas as minhas ações vão ser mais fáceis. A primeira parte vai ser justamente como que eu emagreci, eu vou contar essa história de como eu cheguei ali, ou como alunas muito próximas de mim, alunas diretas ou alunas de personal, chegaram a esse resultado vivendo esse método japonês. E aí o primeiro segredo, como a gente falou há pouco, é sobre a descoberta, é sobre como que eu cheguei nesse resultado, como que eu cheguei. Então, nessa etapa, eu vou falar sobre a transformação, como que eu ou as minhas alunas tiveram resultado com essa técnica, com esse método ancião das japonesas. E nessa parte aqui do grande segredo, do primeiro segredo, a grande descoberta, eu vou contar a história de como que eu cheguei a esse método, da onde esse método veio, o que aconteceu e quando foi o meu momento de ahá, tipo, sabe quando cai a ficha, quando você tem a grande ideia? Essa é a história. E aí aqui eu coloquei o segredo das japonesas para serem magras sem praticar atividade física. E eu vou mostrar por A mais B que já existe essa metodologia de treino lá no Japão antigo e que as senhoras já fazem e que é isso que mantém elas de forma magra, é isso que mantém elas de forma jovial, com saúde e com disposição. E nessa etapa tem a história de como eu cheguei nesse método, se foi através de estudo, se foi através da faculdade, se foi através de uma aluna que foi para o Japão, voltou e me contou essa novidade, se foi uma viagem que eu fiz para o Japão e vi essa novidade, enfim. Cada especialista vai ter a sua própria história sobre da onde ele teve esse primeiro contato com o método. O segundo segredo é a objeção interna, e que na minha pesquisa eu identifiquei que eu tenho o metabolismo lento. Isso aí é ótimo, isso aí deve ser maravilhoso para japoneses, só que eu tenho um metabolismo lento. No meu caso não vai funcionar porque o meu metabolismo é lento. E o que eu faço então no segundo segredo? Eu mostro para ela o quê? Como acelerar o metabolismo sem precisar ir para a academia. Porque eu percebi na minha pesquisa que elas têm uma grande repulsa com a academia, elas não querem ir para a academia. Então eu coloco aqui como que a gente pode acelerar o metabolismo sem ir para a academia? Ou seja, eu quebro essa objeção dela. E o terceiro segredo é a objeção externa, que, lendo a minha pesquisa, eu identifiquei que é a falta de dinheiro. E elas dizem falta de dinheiro para comprar o suplemento das influencers. Elas têm esse sentimento de que para emagrecer e para ter o corpo ou a aparência das influencers, elas precisam comprar os suplementos que as influencers vendem. E é uma coisa que está fora do controle, né? Não tem a ver com o corpo dela. E eu quebro essa objeção dizendo que terceiro segredo, terceira parte da nossa apresentação do meu webinar vai ser como encontrar suplementos naturais que são melhores e muito mais baratos do que o que as influencers recomendam. Pronto, está aqui a estrutura perfeita do meu webinar. Se você fala sobre emagrecimento, você pode adaptar isso que eu acabei de falar aqui para o seu mercado, mas independente do mercado que você esteja,
é importante que você entenda a ideia e o framework, porque esse aqui é o framework que o Russell chama de perfeito. E, inclusive, é esse mesmo framework que eu trouxe para o Brasil, adaptei e que eu sigo na hora que eu vou executar os serviços de implementação de webinars para outras empresas. Inclusive, se você faz lançamento ou tem uma operação no perpétuo e gostaria de implementar um webinar para aumentar o lucro, aumentar a previsibilidade e diminuir o estresse da sua operação, me manda uma mensagem no Instagram, a gente vai conversar lá e eu vou ficar muito feliz de te ajudar. E eu sei que você estava curioso para essa parte de baixo do framework. E essa parte começa com, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, basicamente, depois que você apresenta o conteúdo, você começa uma transição para fazer o pitch da sua oferta. E essa transição começa com, deixa eu te fazer uma pergunta. E que, basicamente, essa pergunta é o seguinte, você está conseguindo aproveitar o conteúdo até agora? Você já tirou valor da nossa apresentação até aqui? Se você aplicar pelo menos uma parte do que eu te ensinei aqui hoje, já valeu a pena você estar aqui comigo? Eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso com você, porque esse tema realmente me anima e eu quero muito que você tenha resultado. Só que para acelerar o seu resultado, eu preparei uma coisa que eu acho que é super especial e que eu gostaria de compartilhar com você. Tudo bem se eu usar os próximos minutinhos aqui para fazer isso? E eu só quero compartilhar com você porque eu sei que realmente pode acelerar o seu resultado e é o que você precisa agora. E aí você começa a ver as mensagens no chat e a galera sempre vai falar que tudo bem você falar sobre isso. E aí você começa o pitch, que basicamente você vai fazer a descrição do seu produto e sempre utilizando uma técnica que o Russell chama de empilhamento. Então, repara, cada linha dessa aqui é como se fosse um entregável da sua oferta. E a cada vez que você faz o entregável, é importante que você mostre qual é o entregável, fale sobre o entregável e depois repita o entregável. Aí depois você fala o novo. E aí você fala do novo. E depois você repete todos eles. E aí você fala do terceiro. E aí você explica o que é. E depois você faz toda a recapitulação do que é. E aí você faz todo o empilhamento. E aí faz a ancoragem de preço, corta o preço, faz o preço com uma condição. E aí aqui é muito importante. Robert Cialdini diz que não importa qual é a razão, mas o que importa é você utilizar o gatilho da razão. Então, quando você faz esse corte de preço, dizendo, tudo isso aqui tem um valor de 10 mil reais, só que hoje custa tanto, só que hoje custa 1.000, você precisa dar uma razão para isso, senão o cérebro fica com uma desconfiança ali à toa. Então, quando você faz a ancoragem, vamos nesse exemplo, tudo isso aqui de valor vale 10 mil reais, só que hoje, porque você ficou no webinar comigo até o final, você vai poder entrar para o programa por 997 à vista. Ou ainda, tudo isso custa 10 mil reais, mas como a minha missão realmente é passar essa mensagem adiante, é impactar o mundo, e o seu comprometimento te trouxe até aqui, eu quero honrar o seu comprometimento. E por isso hoje você vai poder entrar no programa não por 10 mil reais, mas por 997 à vista ou 12 de 150 reais. Enfim, pouco importa a razão do desconto. O que importa é você dar uma razão para fazer essa quebra da ancoragem ali, de todo o valor percebido, todo o valor real para o preço de fato do seu produto. E aqui eu até coloquei um slide de uma cliente minha, que eu implementei o webinar para ela, da parte do fechamento. Então aqui a gente tem todos os entregáveis, com os bônus e a quebra do preço, né? Então é importante que você fale o primeiro benefício e depois você fale o segundo e relembre do primeiro. Então você vai criar e vender seu curso online, vai ter um posicionamento e vai conseguir identificar seu cliente ideal, você vai ter acesso a uma estrutura de conteúdo validada, você vai aprender as estratégias para ter as primeiras vendas. E mais do que isso ainda, você vai aprender a fazer uma oferta que faz o seu cliente pedir para comprar de você. E além do mais, você vai ter acesso aos stories validados para vender rápido, você vai ter acesso a uma aula bônus de como destravar gravando vídeo, você vai ter acesso a como fazer um cenário profissional em qualquer lugar e você também vai ter acesso às lives que eu faço e ao meu Close Friends. Tudo isso por 1.497 à vista ou 12 de 149,70. E hoje, e como eu valorizo quem toma decisão rápido, quem entrar hoje até a meia-noite vai concorrer a um sorteio de uma mentoria individual comigo e também vai ganhar, sem sorteio, um ingresso para a minha imersão online, que vai acontecer na semana que vem. Então, hoje, ao entrar para o programa até a meia-noite, você vai ganhar
um ingresso para a imersão que eu vou fazer na semana que vem e você vai concorrer a uma consultoria individual comigo. Então, clica no botão, faz a sua inscrição, vai ser uma honra, vai ser muito legal te ver do lado de dentro. E aí você começa a ler as objeções e continua o pitch. E aqui tem um outro slide de uma outra cliente que a gente usou, inclusive, a ancoragem. E você vai receber o curso de R$2.000, você vai ter acesso a um bônus que é a academia, que é 997, mais uma ficha de anamnese, que é 397, mais um workshop de WhatsApp magnético para você aprender a fechar cliente pelo WhatsApp, que vale 297. E você vai ter também acesso à Masterclass Consultório Lotado, onde eu te mostro todas as estratégias para você lotar o seu consultório, seja com estratégias via WhatsApp, via Instagram, tráfego pago, tudo feito para iniciante que está começando agora nesse mundo digital. Porque eu sei que, embora você já tenha um consultório, você já seja uma profissional da saúde, profissional mesmo, né? Que sabe muito o que está fazendo, pode ser, eu imagino que você está começando no mundo do marketing. Para isso, essa Masterclass aqui ela é muito valiosa. E digo mais, para quem entra hoje até as 23h59, como eu honro quem é determinado e quem toma a decisão rápida, vai receber um livro físico. Eu vou enviar para sua casa um livro de presente, que é o Guia Prático para a Conquista de Paciente. Tudo isso no valor de R$ 3.985. Hoje você tem acesso a 9 por 997 ou em 12 vezes de R$ 111,50. O link está aqui embaixo, clica, faz a sua inscrição, vai ser um prazer receber você do outro lado. E é dessa forma que você tem que fazer o pitch, com energia, com sequência e com muita vitalidade. É importante que você coloque realmente energia nessa parte, porque essa energia acaba contagiando as pessoas que estão te assistindo. E para você vender muito no seu pitch, você precisa ter uma oferta que faça sentido. E para isso, eu deixei um vídeo recomendado. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.